Olá, meus irmãos, a mensagem que trago a vocês hoje é Os 5 Passos para uma Vida de Sucesso e Prosperidade em Tudo, com o pastor David Poyon-G. Cho. Deus abençoe a todos meus irmãos. Vou começar deixando os seguintes versículos para que vocês façam a leitura e meditação sobre o que vou ensinar a vocês. Está em João 6, versículo 1 ao 13, e no livro de Mateus 14, versículos 13 ao 20, e no livro de Lucas 9, versículo 10 ao 17. Deus quer que você viva uma vida bem-sucedida e isto está claro nestes versículos. Nosso Deus é um sucesso, e com ele não existe fracasso. Por isso, de modo algum é da vontade dele que seus filhos fracassem na vida, e caiam em desânimo. Assim diz a Bíblia em João 15, versículo 7 ao 8, Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Lemos também em 2 Coríntios 9, versículo 6 ao 8, e digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura também ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, pois Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que tendo sempre, em tudo, toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. A vontade de Deus para a sua vida é que você alcance grande sucesso. Aqui vão 5 passos para uma vida bem-sucedida. A fim de iniciar uma nova vida de sucessos, você precisa ser motivado a viver sempre cheio de sucesso. A seguir, ponha-se a trabalhar duramente. Jesus chegou-se a seus discípulos, e ao chamar Filipe, perguntou-lhe, Filipe, onde podemos comprar pão para todas essas pessoas? Jesus estava apenas experimentando Filipe, porque ele já sabia o que estava prestes a realizar. Depois de Filipe ter recebido uma ordem quanto a uma tarefa impossível, ficou muito preocupado, sem saber o que fazer. Por isso, reuniu seus irmãos e todos tentaram imaginar um meio de alimentar aquela imensa multidão. Um dos discípulos chegou-se a Jesus e disse, Mestre, não sabes que estamos no deserto? Não podemos alimentar 5.000 homens e outros tantos milhares de mulheres e crianças. Em seguida chegou-se outro discípulo e disse, Mestre, já passou a hora do jantar, de modo que não deveríamos tentar alimentar esse povo. É insensatez querermos dar-lhe alimento. Outro chegou ainda dizendo, Mestre, precisaríamos de uma fortuna de 200 denários para dar uma pequena porção de comida a cada pessoa, e não temos esse dinheiro. Não se pode sequer pensar nessa tarefa. Outro discípulo disse, a melhor solução é mandar o povo embora, de modo que indo às vilas pelo caminho, cada um possa comprar um pouco de alimento. Todos os discípulos, em vez de obedecerem à ordem de Cristo, tentaram arranjar desculpas para sua incapacidade de solucionar uma situação impossível. Mas Jesus discordou de todos eles, e olhando para os discípulos, deu-lhes uma ordem, nada disso é necessário. Vocês é que devem dar-lhes de comer. Jesus lhes deu a ordem e ninguém ousou dizer não. Que é que essa ordem de Jesus queria dizer? Jesus Cristo queria que seus discípulos fossem homens de visão. Nessa época, eles ainda não tinham visão. Estavam cegos, não conseguiam ver o maravilhoso poder de Jesus. Devemos aplicar essa ordem a nossas vidas hoje. Quando Jesus deu ordem a seus discípulos para alimentarem o povo, eles não perceberam que o Senhor proveria o alimento por meio de um milagre. Quando Deus nos ordena que façamos alguma coisa aparentemente impossível, devemos colocar nossa confiança nele, e crer que ele nos ajudará a executar um milagre, a fim de podermos realizar nossa tarefa. Lemos em Salmos 81, versículo 10, Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, abre bem a tua boca, e eu a encherei. Deus deseja que você abra sua boca, com grandes expectativas, e creia que vai receber algo dele. Você deve nutrir um forte desejo de realização, sem o qual nada fará. Há muitos anos, quando iniciei meu trabalho pioneiro, eu estava pregando sob uma tenda de lona, paupérrima.
Tínhamos colchões de palha estendidos sobre o chão de terra, em que as pessoas se sentavam. Tínhamos um pequeno grupo de pessoas que nos acompanhavam. Todavia, nessa época ardia em meu coração um tremendo desejo de alcançar muitas pessoas para Cristo. Eu tinha uma grande visão evangelística. Em meu íntimo, eu via e acreditava que, um dia, estaria pregando para muitos milhares de pessoas. Naquela época, se eu houvesse dito tais coisas, as pessoas me considerariam maluco, mas eu cria nisso em meu coração. Agora, depois de tantos anos, aquela visão tornou-se realidade. Deus quer que vocês façam de suas vidas um tremendo sucesso. Ele quer que vocês alcancem a vitória, após terem lutado em busca do sucesso. Portanto, o primeiro passo para uma vida cheia de vitórias é ser motivado na direção do sucesso, e ter disposição para trabalhar duramente nesse sentido. Em segundo lugar, ainda que você tenha um grandioso propósito, um objetivo e uma poderosa força motivadora, você deve começar com coisas pequeninas, movimentando-se na direção das maiores. Não desista, nem diga que é impossível, porque quando Cristo nos dá ordens, só nos dá ordens quanto ao que é possível através dele próprio. O Senhor jamais lhe pedirá que faça algo impossível. Não pense em possuir 200 denários, que é o salário de 200 dias de trabalho de um operário. Não pense em começar com coisas grandiosas, comece com os 5 pãezinhos e 2 peixes. O problema da juventude de nossos dias é que, tão logo saem da universidade ou da escola técnica, desejam começar um trabalho gigantesco e ganhar imediatamente muito dinheiro. Jesus ensinou seus discípulos a lição de começar lá embaixo, com aquilo que tem disponível, não importando se é pouco. Jovens que se formaram em cursos teológicos frequentemente vêm a mim com queixas, e perguntam, por que não começamos com grandes coisas? Muitos deles saem e tomam dinheiro emprestado aqui e ali, e constroem um santuário lindo, a prazo. Contraem uma enorme dívida. Tornam-se preocupados demais com as contas a pagar, e acabam achando que Deus os abandonou. E que Deus não deseja que você comece com coisas grandiosas. Cristo pediu a seus discípulos que alimentassem a multidão com aquilo de que dispunham à mão, 5 pães e 2 peixes. Ele pediu-lhes que começassem com coisas humildes. Mas essas coisas pequeninas, quando Cristo as abençoou, se multiplicaram, e tornaram-se mais do que suficientes. Não tenha medo de começar com coisas pequeninas. Use aquilo que você tem e não se preocupe com aquilo que você não tem. Se você começar a usar, para a glória de Deus, as coisas que você tem, Cristo vai abençoar essas coisas e multiplicá-las. O terceiro passo é você vir a receber uma bênção sobre as coisas que você já tem. Você precisa adotar a atitude correta no seu coração. Você precisa buscar as bênçãos de Deus. No livro de Tiago 4, versículos 1 ao 3 diz, de onde vêm as guerras e contendas entre vós? Não vem disto, dos prazeres que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais, mas nada tendes. Matais e invejais, mas não podeis obter o que desejais. Combateis e guerreais. Nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis porque pedis mal, para o gastardes em vossos prazeres. Que é um prazer? Qualquer coisa que você deseje consumir, para seu próprio propósito, torna-se um prazer. Mas seja o que for que você use para a glória de Deus, para a obra de Deus, isto lhe trará honra. Se você estabelecer a regra de exibir o amor e o poder de Jesus Cristo em sua vida, você não se entregará aos prazeres. Ao buscar a glória e os propósitos de Deus, você é abençoado pelo Senhor. Use aquilo de que você dispõe, ainda que seja algo tão pouco como 5 pãezinhos e 2 peixes, o almoço de um menino. Mas coloque-o nas mãos de Jesus Cristo. Não se apegue somente ao que você tem, porque nesse caso Cristo não poderá abençoá-lo. E quando você colocar tudo quanto tiver nas mãos de Cristo, lembre-se de que o Senhor vai multiplicar essas coisas, da mesma forma que multiplicou os 5 pãezinhos e 2 peixes que André trouxe e colocou em suas mãos. André não reteve aquilo que estava disponível. Não tenha medo de começar com coisinhas pequeninas.
Quando você colocá-las nas mãos do Senhor, e dedicá-las a Ele, o Senhor Todo-Poderoso na terra e no céu as multiplicará e as usará para a glória de Deus. Desde que você tenha recebido uma bênção de Jesus Cristo, o quarto passo é agir. A fé sem a ação está morta. Você deve agir logo após receber uma bênção. O homem deve fazer as coisas que pode fazer. Você não deve esperar até que Deus o obrigue a realizar alguma coisa. Por exemplo, Cristo abençoou os pães e os peixes, mas quando chegou a hora de distribuí-los, os discípulos se incumbiram dessa tarefa imediatamente. Seja o que for que você fizer, pense em primeiro lugar na felicidade dos outros. Antes de os discípulos comerem do pão e dos peixes, alimentaram a multidão. Com frequência os comerciantes ambiciosos, em vez de procurarem servir seus clientes, usam as pessoas com o objetivo principal de ganhar dinheiro. Mas as pessoas que demonstram essa atitude, eu costumo dizer que Deus não as abençoará, sejam varejistas, atacadistas, empregados ou funcionários públicos. Sua atitude em toda a sua vida deveria ser esta: servir aos outros. Só então é que você vai receber benefícios da parte de Deus. Quando você vier aos pés de Deus, não peça apenas bênçãos, mas peça-lhe oportunidades de servi-lo e à igreja, isto é, a seus irmãos e irmãs em Cristo. Depois disso, o Senhor derramará grandes bênçãos sobre sua vida. Quando você estiver obedecendo a uma ordem de Deus, creia nele e confie em que ele fará um milagre. Exerça a fé inquebrantável. Os discípulos de Jesus nada tinham senão migalhas para oferecer à multidão. Mas esperavam um milagre e tiveram a ousadia de começar a distribuir às pessoas o alimento de que dispunham. Quando você recebe bênçãos de Deus sobre as coisas que você tem, a semente do milagre é semeada e, à medida que você atua, pela fé, essas coisas são multiplicadas. Não pare de esperar bênçãos abundantes da parte do Senhor, pois a Bíblia nos diz que todos comeram e se saciaram. Deus quer que você usufrua de uma vida abundante. Deus não quer que você viva na pobreza, e seja um fardo para o governo, para a sociedade, para a igreja, para seus irmãos e irmãs. Deus quer que você tenha algo para dar aos outros, em vez de estar sempre implorando algo aos outros. Por isso, seja o que for que você tiver, coloque-o nas mãos do Senhor Jesus. Gaste um dia em cada 7 servindo, devolva os dízimos que pertencem ao Senhor, isto é, 1/10 de seus rendimentos. Trabalhe para o Senhor. Sirva ao Senhor primeiro e, depois, você receberá bênçãos de Jesus Cristo. O milagre da multiplicação de bênçãos ocorrerá em sua vida. Passo número 5. Jamais desperdice nada. Cristo ordenou a seus discípulos que recolhessem todas as sobras. Às vezes eu me pergunto, em meu coração, por que será que Cristo lhes ordenou que recolhessem todas as sobras? Ele é Deus, e tem em abundância. Por que então ele haveria de pedir a seus discípulos que catassem todos os pães e peixes que sobraram na relva? É que é pecado desperdiçar os recursos de Deus que nos foram confiados. Se você viver desperdiçando, embora seja rico, logo estará chorando sua pobreza. Deus vai suprir suas necessidades, mas não permitirá que você desperdice seus recursos. Todas as coisas devem ser aceitas com um coração cheio de gratidão, e usadas para a glória de Deus. Jamais desperdice seja o que for. Em conclusão, vimos que Jesus, mediante essa experiência, ensinou a seus discípulos 5 passos na direção de uma vida bem-sucedida, coroada de abundância. Vamos abrir nossos corações e estender nossa vida diante do Senhor Jesus Cristo. Que Ele faça o diagnóstico de nossa vida. Vamos nos esforçar para que este ano seja rico em frutos abundantes produzidos por nós, de tal maneira que tenhamos algo a apresentar a Deus, e compartilhar o que temos com nossos vizinhos, para a glória de Jesus Cristo. Mantenha em mente estes 5 passos que tornarão sua vida um grandioso sucesso. Primeira, tenha a motivação adequada, seja motivado para o sucesso, e cultive um grande desejo de trabalhar nesse sentido. Segunda, não tenha medo de começar com coisas pequeninas. Terceira, mantenha a atitude correta no coração. Quarta, você deve agir de acordo com sua fé.
Quinta, não desperdice nada. Amém. Meus irmãos, se você gostou desta mensagem, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe esta mensagem. Deus os abençoe.